feliz também porque eu consegui chegar a tempo, embora um pouco atrasado. Eu cheguei, era em torno de 7h15. A gente estava na primeira entrada aqui para a cidade, aqui dentro de Guarulhos já. E eu pensei em seguir um pouco mais, em passar perto de onde eu morei ali, da Discípulo, e subir. Eu acho que por lá não vou pegar trânsito. Mas chega uma entrada tão chamativa, sabe? Quando você olha assim, meu Deus, mas tá tão, né? Eu vou entrar por aqui. Aí eu entrei nessa rua que, acho que é da Secretaria da Cultura, aquele prédio azul, Secretaria da Cultura, não é? Que atravessa aqui a Paulo Facini. A gente sai da Dutra, passa pelo Poupatempo, faz um retornozinho ali, e aí entra nessa, sabe? Vocês sabem de qual rua que eu estou falando, né? Aí eu entrei naquela rua, e desde as 7h20 mais ou menos, até 8h20 eu fiquei naquela rua. Eu vi várias vezes o semáforo abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar, e nem mexer. Ali uma rota de ônibus, ali passam muitos ônibus por ali. E aí, num dado momento, eu me senti tentado a fazer uma oração, né? Eu me lembro que os discípulos de Cristo, né, João e seu irmão, numa ocasião, falou assim: eu quero que eu ore para que caia fogo dos céus. Eu pensei, poxa, por que não orar para que Deus faça igual Moisés lá fez para Moisés no Mar Vermelho, né? Eu fiquei imaginando aquele monte de carro voando, um para cada lado assim, sabe? E o caminho do mar aberto para passar. Aí eu me lembrei, poxa, mas tem gente dentro do carro, tem pessoas ali dentro, né? Pessoas que Deus quer salvar. E eu não fiz essa oração, obviamente. Mas enfim, graças a Deus nós conseguimos chegar a tempo aqui. No sábado, queridos irmãos, nós falamos a respeito de Deus, de quem é Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, quando Ele nos criou, era que vivêssemos eternamente felizes. Ontem, nós falamos do problema de Deus, e nós então entendemos, compreendemos mais uma vez que o problema de Deus é o pecado. E hoje nós vamos falar da solução de Deus. Quem é Deus? O que Ele nos criou? O problema que aconteceu? E agora nós vamos falar um pouquinho da solução de Deus para este problema. Para isso eu peço para você abrir a sua Bíblia em Efésios, livro de Efésios, no capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos 3 e versículo 13 e 4. Capítulo 1, versículos 13 e 4 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Esse foi o propósito de Deus ao nos criar também, de sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Porém nós entendemos que de fato esse propósito de Deus, ele acabou sofrendo uma certa ruptura. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no primeiro capítulo do Evangelho de João. Nós entendemos que esse problema que surgiu acabou causando essa ruptura no propósito, no plano de Deus, mas nós também percebemos aqui que Deus, Ele enviou o seu Filho, Ele enviou Cristo para essa terra, e é dito aqui no capítulo 1, versículo 29, que ao João Batista estar ali no Rio Jordão, ele avista Jesus Cristo se aproximando, e diz dessa maneira, João capítulo 1, versículo 29, a segunda parte do versículo diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós já entendemos que o primeiro sacrifício feito foi o sacrifício que o próprio Deus fez para dar roupas para Adão e Eva, roupas de pele de animais. E nós entendemos também que Adão e Eva sofreram muito quando tiveram eles mesmos, segundo a escritora Sra. White, quando tiveram eles mesmos que praticar o próprio sacrifício, ou derramar o sangue de um cordeiro para que de fato esse cordeiro fosse morto. E
o sangue dele fosse suficiente para pagar o seu pecado. É bem verdade que o sangue do Cordeiro em si não pagava pecado algum. Eles derramavam o sangue entendendo que Deus haveria de providenciar de fato um Salvador, que Deus haveria de providenciar de fato um substituto. E esse substituto nós entendemos também pela história bíblica, que é o Senhor Jesus. Muitas pessoas têm se questionado a respeito da natureza que Jesus Cristo havia assumido quando esteve aqui nessa terra. Nós sabemos que Jesus Cristo aqui na terra, ele assumiu uma natureza 100% humana e 100% divina. E isso nós não sabemos explicar com o nosso entendimento ou com as nossas palavras, uma vez que a Bíblia não revela como foi que se deu esse processo. Mas o fato é que Deus, Cristo Jesus, ao tornar-se homem, ele foi de fato 100% humano e 100% divino aqui na terra. Mas algumas pessoas então começam a se perguntar se Jesus Cristo, ele sentiu as mesmas tendências para o pecado como nós sentimos. Vocês se recordam que ontem eu contei aqui a história de um rapaz que perguntou se Cristo foi tentado a assistir novela, se Cristo foi tentado a fumar cigarro de maconha, ou se Cristo foi tentado a beber, enfim. Algumas pessoas, elas imaginam que Cristo veio aqui para a terra com a mesma natureza pecaminosa que nós possuímos. E Cristo não tinha essa natureza pecaminosa que nós temos, as tendências para o mal que nós temos. Não foi assim com Jesus. De fato, Deus enviou Cristo para essa terra para vencer Satanás no terreno em que Adão foi derrotado. E em qual lugar Adão foi derrotado? Aonde? No jardim do Éden. E qual era a natureza que Adão tinha quando foi derrotado no jardim do Éden? Uma natureza espiritual. Ele era movido apenas por sua natureza espiritual. Uma natureza espiritual que Deus havia colocado nele. E então Adão cai, e a partir do momento de sua queda, essa natureza espiritual, a qual Deus havia plantado em Adão, por ocasião de sua criação, Adão e Eva, essa natureza então deixa de existir. E eles passam a ter apenas a natureza carnal, poderíamos dizer assim, ou a natureza pecaminosa, como outras pessoas dizem. E Jesus Cristo, ele não veio com essa natureza. Ele chega a dizer assim para os fariseus: quem de vós me convence de pecado? Ou seja, quem de vós pode dizer que eu sou um pecador? Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, porque Cristo veio para vencer o mal no terreno em que Adão caiu. Ou seja, em termos de natureza, Jesus Cristo veio para vencer o mal com a natureza que Adão tinha antes da queda. E nós temos a natureza que Adão passou a ter após a sua queda. Porém, meus queridos irmãos, isso não isentou Cristo de ter uma natureza física degradada, por assim dizer, por um mundo de pecados. Jesus Cristo sentiu dor. Jesus Cristo sentiu fome. Jesus Cristo sentiu muitas coisas que nós sentimos, fisicamente falando. Mas em termos de natureza espiritual, a sua natureza era a natureza que Adão possuía antes da queda. Cristo veio para vencer então aonde Adão fora derrotado. E isso faz com que muitas pessoas então comecem a entender que de fato, em termos de natureza, nós enquanto neste mundo nunca seremos iguais a Cristo, ou nunca teremos a natureza que Cristo teve nessa terra. Entendemos que essa natureza nós receberemos por ocasião da glorificação, quando Cristo voltar a esse mundo, quando Ele erradicar totalmente o mal. As outras pessoas pensam que de fato Cristo tinha a nossa própria natureza, a natureza humana pecaminosa. Você já parou para pensar nas implicações disso? Já parou? Vocês ouviram algumas pessoas dizerem assim: olha, eu posso viver como Cristo viveu, sem pecar? Outro dia um amigo meu, a gente estava conversando, ele é pastor lá no Espírito Santo. Ele disse assim: olha, fui visitar uma pessoa outro dia, e a pessoa falou para mim: pastor,
Estou muito feliz. Mas por quê, meu filho? Muito feliz. Porque eu estou contando e já faz 3 meses que eu não peco. 3 meses que eu não cometo nenhum pecado, pastor. 3 meses. Eu consigo provar que dá para viver sem pecar. E aí o pastor, ao conversar com ele, né, ele é aquele versinho que diz que aquele que não diz que não peca é mentiroso. Nós nascemos com essa natureza, queridos, e nós lutamos contra ela todos os dias da nossa vida. Nós lutamos. E as implicações de entender que Cristo tinha a própria natureza que eu tenho, me leva a um outro passo muito perigoso na jornada cristã. Um passo chamado perfeccionismo. Desculpa. Aquelas pessoas legalistas que ficam apontando para a vida de um e de outro. Aquelas pessoas que se sentem muito mais santas do que as outras, por não quebrarem nenhum mandamento da lei. Ontem nós dissemos que pecado, ele não é apenas quebra de mandamento, pecado é condição. E embora eu, na minha própria força, consiga, quem sabe, ficar 1 ou 2 ou 3 dias ou 10 dias sem quebrar um mandamento do decálogo, daqueles que se encontram ali na Bíblia, ainda que eu faça isso, eu não vou perder essa minha condição de pecador. Vou continuar necessitando de um Salvador. E aí algumas pessoas, quando começam a pensar dessa forma, começam a ter procedimentos equivocados. Outro dia, lá em Engenheiro Coelho, havia uma irmã vegetariana, com o seu carrinho de compras, aguardando o caixa atendê-la. E aí havia um outro irmão lá também, e um irmão vegetariano também, porém adepto de uma dieta chamada dieta original. Alguém já ouviu falar da dieta original aqui? Alguém já ouviu falar dos veganos? Eu não tenho nada contra essas pessoas que decidem adotar essa dieta. Eles dizem que adotaram a dieta que Deus havia dado para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Comem apenas frutos que dão sementes e tal. Não comem nada que dê debaixo da terra, ou seja, cenoura, beterraba, batata, nabo, essas coisas todas, eles não chegam nem perto. E aí essa irmã vegetariana estava ali com o seu carrinho cheio de vegetais, e dentre esses vegetais havia cenoura, havia batata. E aí esse irmão chegou ali no carrinho dela, olhou, começou a conversar, eu conhecido, e viu o carrinho dela. E conta-se que, ao perceber que tinham alguns legumes que davam debaixo da terra, ele começou simplesmente a tirar do carrinho da irmã na frente de todo mundo. E dizer para ela: irmã, isso você não pode comer, isso é pecado, e começou a tirar dali. No sul do Brasil, algum tempo atrás, algumas pessoas decidiram não tomar banho mais. Você já pensou em ficar um dia sem tomar banho? E 2 dias? Já pensou em ficar 3 dias sem tomar banho? Porque dizem que quando nós tomamos banho, não tomar banho com tanta frequência como nós tomamos, mas quando nós tomamos o banho, o sabonete, os produtos que nós utilizamos para nos limpar, esses produtos vão tirar vários nutrientes que nós recebemos do vento, várias coisas que nós recebemos no nosso corpo, então a gente vai prejudicar o nosso corpo, então não vamos mais tomar banho da forma como comumente as pessoas tomam. Há uma outra ocasião em que uma pessoa deixou de escovar os dentes, e eu conheço essa pessoa, e a pessoa dizia: olha, eu não escovo os meus dentes porque pela manhã, quando eu tomo meus de jejum, aquela coisa que se forma na boca quando a gente dorme. Agora imagine essa coisa multiplicada por 10, por 20, né? Ele não escovava os dentes. Ele dizia que essa coisa que se forma, essa coisa pastosa, sei lá, ele diz que aquilo tem a famosa vitamina B12, que muitas pessoas que deixam de comer carne precisam ingerir. E ele então diz: olha, eu não escovo os meus dentes para que eu possa ingerir a vitamina B12 que se acumula na minha boca quando é formado essa substância por eu não escovar os dentes. Queridos, eu conheci um dos meus professores, ele dizia uma frase bastante interessante. Ele dizia assim: olha, você pode não escovar os dentes, você pode não tomar banho, você pode fazer tudo isso,
para tentar deixar de ser pecador. Mas a única coisa que você vai conseguir fazendo essas coisas é tornar-se um pecador fedorento. É verdade, queridos, você não deixa de ser pecador, continua sendo, e agora pior, cheirando mal ainda. E Deus, a Bíblia fala da solução de Deus, e nós entendemos que é Deus enviando Cristo para essa terra. Nós já ouvimos falar acerca de redenção, não já ouvimos? Já ouvimos falar acerca de propiciação? Já ouvimos falar acerca de justificação? Essas imagens que essa atitude de Deus nos proporciona, essas imagens que esse ato de Deus em nos ajudar a vencer o mal nos proporciona, ela nos traz algo muito interessante, ela nos traz uma noção muito interessante do ato de Deus em nos salvar. A Bíblia fala de propiciação. Nós podemos chegar ali no apóstolo Paulo e perceber várias passagens ele falando isso, que Deus entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, que Deus entregou o seu Filho como propiciação. Agora, o que é propiciação? Eu gostaria de falar da solução de Deus essa noite, meus queridos irmãos, focalizando essas três imagens. A quarta imagem eu vou apenas pincelar um pouquinho, que eu quero deixar ela para sábado. Mas, de três imagens fundamentais para a nossa salvação. E a primeira imagem da cruz, ou a primeira imagem da nossa salvação, nós encontramos na Bíblia, o apóstolo Paulo falando acerca da propiciação, a própria Bíblia falando acerca desse ato de Deus. E o que é propiciação? Propiciação basicamente significa apaziguar a ira. Apaziguar a ira. Eu me lembro quando eu era garoto, meu irmão tinha uma bicicleta, tipo uma Caloi Cross, só que era um pouquinho grande, era um pouquinho maior que uma Caloi Cross. E aquela bicicleta, ele tinha um luxo com aquela bicicleta. Era uma bicicleta já um pouco antiga, mas ele sempre estava ali lavando a bicicleta, cuidando da bicicleta. E aí um dia ele saiu para ir para a escola à tarde, e eu peguei a bicicleta para passear. E eu começo a andar de bicicleta para cima e para baixo, derrapar a bicicleta do meu irmão, e num dado momento eu derrapo a bicicleta e vejo a boia, não, aquela coisa que vai dentro, a câmara de ar. Vejo a câmara de ar saindo para fora do pneu e buf, explodiu. E eu sabia que meu irmão não ia ter dinheiro para colocar outra câmara de ar naquela bicicleta tão cedo. E eu sabia que eu também não ia ter dinheiro para colocar. E eu sabia que meu pai também não ia pagar o prejuízo. E eu fiquei desesperado. Cheguei em casa, coloquei aquela bicicleta no quintal, e o que eu fui fazer? Fui para a cama, fiquei deitadinho na cama, e quando meu irmão chegou, eu fechei os olhos e fiz de conta que estava dormindo. O meu irmão viu a bicicleta lá no quintal, e eu escutei lá no quintal falando: Paulo! Eu falei: pronto, é agora, eu vou apanhar, mas eu vou dormir, vou fazer que estou dormindo, porque ele vai olhar para mim e vai ficar com o quê? Com pena, vai ficar com dó de mim, vai ficar com pena e não vai me bater. E dito e feito, irmãos, ele entrou em casa meio nervoso assim, quando ele me viu ali na cama dormindo, ele ficou quieto, ficou parado, e eu podia sentir assim os movimentos dele em volta da cama, mas ele não me bateu, ele não brigou comigo. É interessante, talvez você já tenha utilizado na sua vida esse recurso alguma vez, apronta e depois vai lá dormir. Ele não me bateu, ou seja, com essa minha atitude, o que eu fiz? Eu apaziguei a ira do meu irmão. Propiciação é você fazer algo para apaziguar a ira. E aí agora nós aplicamos essa imagem em termos espirituais. No passado, algumas pessoas diziam que utilizar a linguagem da propiciação para falar acerca do sacrifício de Cristo era uma heresia. Algumas pessoas defendiam assim. Por quê? Porque muitos pagãos ofereciam sacrifícios, ofereciam coisas para os seus deuses, para que os seus deuses tivessem sua ira aplacada. Muitos. Nós, ao estudarmos a Bíblia, nós percebemos que algumas pessoas doavam ou entregavam seus filhos em sacrifício. O deus Moloque, que era um dos deuses das nações que viviam na região de Canaã no passado, ele era um deus, uma divindade, que as pessoas que o adoravam tinham que oferecer sacrifícios de crianças para ele. E muitos pais colocavam seus filhos nas mãos desse deus, que era um deus de bronze, de metal, tinha uma cavidade no abdômen, e dentro dessa cavidade eles enchiam de brasas ali, e suas mãos ficavam bem próximas, de tal forma que elas ficassem bem quentes por causa dessas brasas que estavam próximas. E aí os pais colocavam as crianças nas mãos desse deus, e as crianças assavam ali, morriam. Fazendo isso, as pessoas imaginavam: nós teremos colheita desse ano.
nesse ano vai haver chuva. Fazendo isso, as pessoas imaginavam, olha, a ira desse Deus estará aplacada, então nós não sofreremos alguma penalidade. Quando eles imaginavam que haviam feito algo que contrariasse a vontade desse Deus, então eles faziam isso. E muitos utilizavam essa terminologia. Mas a Bíblia nos ensina que Deus nos oferece o seu Filho. Uma grande diferença entre o apaziguar a ira, ou entre a propiciação pagã e a propiciação cristã, é o simples fato de que, na propiciação pagã, quem oferecia algo era o ser humano. Oferecia o seu filho, oferecia algo de bem que ele pudesse ter. E agora, na propiciação cristã, na propiciação verdadeira de fato, quem oferece algo para a nossa salvação, ou para apaziguar a sua própria ira? É o próprio Deus, queridos. Quem oferece é Deus. É Deus quem dá para apaziguar a sua própria ira. É Deus dando o seu próprio filho para morrer por nós. E a Bíblia nos ensina que com o derramamento de sangue, a ira de Deus é apagada. Esse é o primeiro passo, eu diria, da nossa salvação, da solução de Deus para aquele problema acerca do qual nós falamos ontem. O segundo passo é aquele que nós chamamos de redenção. Agora que Deus apaziguou a sua própria ira, e tem uma diferença entre a ira divina e a ira humana. A ira humana, na maioria das vezes, nós a descrevemos como alguém que está muito nervoso e furioso e entra brigando com todo mundo e perde a paciência e se explode. Mas a ira divina é diferente. A ira divina é a zelosa atuação de Deus contra o pecado. Só isso. Agora, em termos de redenção, redenção significa basicamente uma coisa: comprar ou comprar de volta. Alguma vez você já precisou comprar alguma coisa que já pertenceu a você? No caso de Deus, o ato de redimir é o ato de comprar novamente. Naquela época, as pessoas costumavam ir aos mercados para fazer as suas transações comerciais. E lá no mercado, quando eles compravam alguma coisa, eles usavam o termo redimir. Quando eles compravam algo que já havia no passado pertencido, quando alguém comprava algo que no passado havia pertencido a ele mesmo, ele utilizava o termo redimir. Existe até aquela história bastante antiga e já usada na igreja, de um garotinho que perdeu o barquinho. Não sei se você se lembra, se você já ouviu. Aquele garotinho que ele não tinha condições financeiras e por muito tempo juntou o dinheiro, comprou um barquinho muito bonito, e brincando com o barquinho ele acabou perdendo o barquinho no rio. O barquinho entrou na correnteza e foi embora, e depois de alguns dias ele passando em frente a uma loja, ele vê aquele barquinho que ele havia comprado, e então ele chega no dono da loja e pede para que o dono devolvesse o barquinho dele. O dono diz: não, não é seu o barquinho é meu, e se você quiser, você terá de comprar. Ou seja, ele teria de comprar novamente algo que já era dele. E aí ele vai e junta o dinheiro, depois de muito tempo ele consegue voltar naquele lugar e comprar o barquinho. Basicamente esse é o ato de Deus em nos redimir, comprar novamente. E qual é o preço que Deus pagou para nos comprar novamente? O sangue do seu próprio Filho, que derramou na propiciação. Veja como é uma sequência lógica e interessante para nós. Deus derrama o sangue de Cristo, e agora que Ele derramou o sangue de Cristo, Ele pode olhar para o príncipe desse mundo e dizer: olha, este é meu filho, porque eu derramei o sangue de Jesus Cristo, Deus e meu filho também. E hoje eu posso comprá-lo novamente. Ele pertence a mim. Porém não para por aí, queridos. Quando Deus nos redime, Ele nos justifica. E o que é justificação? Justificação é basicamente Deus olhar para nós e dizer: este meu filho é justo. Justificação. É falado muito sobre justificação pela fé. Martinho Lutero, ele estava viajando para Roma, havia viajado em Roma, e estava escalando ali a escada de Pilatos de joelhos, e ele começa a olhar para uma e para outra pessoa subindo aquilo e começa a achar estranho e pensar: poxa, mas será que isso realmente tem fundamento? E naquele exato momento ele tem um pensamento acerca de uma passagem bíblica que diz: mas o justo viverá pela fé. E aí ele começa a se perguntar: mas será que esse sacrifício que eu estou fazendo vai me tornar digno de receber a salvação? Será que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo, por assim dizer? Ele começa a raciocinar nisso. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E aí ele começa a pesquisar e percebe de fato, queridos, que nós somos justificados pela fé. Ou seja, Deus
entende, ou Deus nos torna, nos declara justos pela fé que nós depositamos em Cristo Jesus, no sacrifício de Cristo Jesus. É isso, queridos. Nós sabemos que temos pelo menos um advogado aqui, né? Pelo menos um. Então, se eu falar alguma coisa para julgar, por favor, corrija. Mas no tribunal, há pelo menos a defesa, a acusação, e se, acho que o Ministério Público decide levar a júri popular, assim, não é? É o Ministério Público que decide isso? É ele que oferece? Então, se levar para o júri popular, então vai ter os jurados ali. Então, se eles levarem a júri popular, então forma-se a banca dos jurados, não é? Então nós temos o advogado ou a defesa, né? Nós temos o promotor, nós temos o jurado, nós temos o juiz, e eu acredito que algumas pessoas também são convidadas a assistir, não é assim? O tribunal é formado basicamente por isso, e ali são apresentadas evidências, tanto de um lado quanto de outro, alguns para defender e outros para acusar, certo? O réu, que está sentado ali diante do juiz, esse réu ele pode por si mesmo declarar a sua inocência ou declarar a sua culpa pelos seus próprios atos? Pode. Ele pode dizer, não é? Eu sou culpado, eu fiz isso, ou eu sou inocente. Porém, ao réu dizer que se alegar inocente, isso vai mudar alguma coisa no julgamento? No final das contas, ao somar os pesos da evidência, quem vai decidir isso? O júri. E quem vai declarar a sentença? Quem vai declarar se de fato ele é culpado ou inocente? O juiz. Queridos, na nossa condição de pecadores, nós nunca poderemos nos declarar inocentes diante do tribunal de Deus. Nunca poderemos fazer isso.